sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Vamos para os principais destaques desta semana. Por 2 votos, Aprígio se livra de processo de impeachment. Aprígio faz nomeação de comissionados em cargos ilegais mais uma vez. Impacto da municipalização. Caminhão quebrado na ex-BR demora 5 horas para ser atendido. Após secretário de comunicação de Aprígio atacar o Roda de Fogo com fake news, Justiça agora extingue acusação falsa. Tarifa zero poderá ser suspensa? Aprígio pode ter candidatura à reeleição indeferida pela Justiça por conta dos livre nomeados. É o que você vai ver agora. Estamos de volta. Vamos para os nossos destaques desta semana. Por 2 votos, Aprígio se livra de processo de impeachment na Câmara Municipal. Relembrando o caso, então, há 3 semanas atrás, o munícipe Eduardo Rijo entrou com pedido de impeachment do prefeito Aprígio. O motivo foi por falta do vídeo monitoramento e também do rádio de comunicação, tanto da GCM quanto do SAMU. Isso tem levado vários prejuízos à comunidade, à GCM e também ao SAMU, Adilson Oliveira e você que nos assiste. Foi quando deu entrada, Adilson Oliveira, o munícipe Eduardo Rijo pediu o impeachment e o LN da prefeitura, Adilson Alarcon, entrou com um pedido de anulação, porque o endereço do Eduardo Rijo não estava constando corretamente. Pois bem, o vereador Ronaldo Onish deu prazo de 48 horas para que Eduardo Rijo, então, colocasse o seu endereço correto, que foi feito. Então vamos lá. Nesta última sessão, o que aconteceu? O pedido foi levado para votação, né? E você está vendo aí o resultado, então, da Comissão de Justiça e Redação, dizendo o seguinte: a Comissão de Julgamento e Redação acata em inteiro teor, acolhendo a argumentação exposta e propugnando pelo envio ao plenário recebimento ou não da denúncia. A Comissão de Justiça e Redação é composta por Ronaldo Onish, Marcos Paulo e Anderson Nóbrega. Adilson Oliveira, então, o pedido de impeachment foi colocado em votação nesta última terça-feira. O resultado, conforme você vai saber agora com exclusividade, foram 7 votos. Foram 7 votos contra, que são 7 votos do governo, e 5 votos a favor do recebimento, não é do impeachment. Tem muita gente dizendo, mas não, é um processo de abertura de impeachment. Então, repetindo, 7 votos contra e 5 votos a favor da abertura do processo na Câmara Municipal, Adilson Oliveira. No final, a comemoração dos governistas foram comemoração efusiva. Efusiva, como se fosse livramos de um fake news. Ou seja, eles estão comemorando porque a falta de monitoramento e a falta de radiocomunicadores da corporação GCM do SAMU, como se fosse um fake news, Adilson Oliveira. Então, por 2 votos, 2 votos, eu vou explicar o porquê 2 votos. 7 votos da base governista e 6 da oposição. Seriam 3, mas o presidente não vota. Se votasse, a votação seria 7-6. Então, por 2 votos, o Aprígio escapou. Por 2 votinhos só, o Aprígio escapou do processo de impeachment e segue o barco Adilson Oliveira, mas a comemoração dos governistas
foram ridículas, dizendo que isso seria, nós derrubamos um fake news. Agora você explica aí, Adilson Oliveira, essa comemoração dos governistas. Na verdade, os governistas, os vereadores, os 7, né, se referiram ao fake news, Márcio, você que nos acompanha, em relação ao endereço do denunciante, né? Mas acontece que o próprio regimento da casa só exige o título de eleitor e não o comprovante de endereço. Porque você já tem o título, você obrigatoriamente já mora. Quando você vai pedir o título, né? Você tem que apresentar um comprovante de endereço. Então, eles ficaram batendo nessa tecla de que seria fake news. Como você mesmo disse, o Eduardo Rijo, o denunciante, comprovou o endereço dele, né? Corrigiu, parece que havia um problema em relação ao endereço anterior. Antigo, né? Exato. Ele comprovou 2 dias depois, né? Logo imediatamente, né? Fez a comprovação e o pedido deu encaminhamento, deu seguimento. Vai embora. Né? E aí teve a votação na sessão nesta terça-feira. Os 7 vereadores aliados do prefeito, né, rejeitaram. Né? Rejeitaram. Dizendo o seguinte: não tem esse vídeo monitoramento, tá tudo certo. A rádio de comunicação funcionando perfeitamente. Tentaram ainda, né, justificar o injustificável. Defender o indefensável, dizendo que o vídeo monitoramento, que o contrato não foi cancelado, que a culpa não é do secretário de administração. Não. Quando é do secretário Wagner Stein Júnior, sim, porque ele deixou vencer o contrato com a empresa que fazia a gestão do vídeo monitoramento e dos radiocomunicadores. Né? O contrato, porque ele tem responsabilidade. Quando o contrato está perto de vencer, pelo menos 6 meses antes, o gestor, quem está à frente da pasta, já tem que planejar uma nova licitação, né? Ou abrir um contrato de emergência. Exato. E os vereadores governistas ficaram falando, viu, Márcio, que não caberia, que era ilegal abrir um contrato de emergência. Ora, o que o Wagner Stein Jr. fez com lixo? Com a organização social que está fazendo a gestão dos prontos-socorros? Também. A primeira coisa, o primeiro contrato que o Wagner Stein Jr. fez com a HBB e com a Cesário Lange foram contratos de emergência. E também é um lixo. Né? E agora, justamente, contrato do lixo. Por que não fez com o monitoramento? Exatamente. Por quê? O contrato do lixo pior, né? Sem licitação. Contrato sem licitação, contrato emergencial. Né? Então, o Wagner Stein Jr. só foi abrir uma licitação com 1 mês antes de vencer o contrato que estava com a empresa que deixou o serviço por conta do encerramento do contrato. É lógico, né? Então a responsabilidade é do Wagner Stein Jr., sim, junto com o senhor prefeito. Né? E eu quero chamar a atenção, quero dar o nome dos 7 vereadores que se preocuparam em fazer política em vez de discutir o real problema da população, Exato. que é a falta de vídeo monitoramento. A falta do vídeo monitoramento acarretando aumento da criminalidade, furto de cabos nos semáforos, mortes na BR. E morte na BR, porque por falta de câmeras, até hoje, eu calculei aqui, faz 18 dias que ainda não se sabe quem foi o responsável por atropelar o motorista responsável por atropelar e matar um motoboy que estava empurrando a moto dele no acostamento da Avenida Aprígio, agora eu faço questão de falar, na Avenida Aprígio, porque tinha acabado o combustível da moto dele. E aí, por falta das câmeras, nós não sabemos. O culpado está aí, não sabemos quem é o responsável. Então, os vereadores que, né, em vez de discutir a falta do vídeo monitoramento, ficaram discutindo política e defendendo o Wagner Stein Jr. Anderson Nóbrega, Joyce Silva, Luzia Aprígio, Nesito, Galo,
Bodinho e enfermeiro Rodney. Esses Anote, 7. Anote aí. Anote aí. Anote e cobre deles a volta do vídeo monitoramento. Pois é. Eles que não quiseram. Porque é um processo, repito, de investigação. Não é um processo de impeachment, que era para afastar imediatamente. Não é assim que funciona. Por que não investigar? Não pode investigar. Não pode, porque se investigar vai dar problemas. Né? Sim, né? Vai dar problemas, então... Porque o problema é real, não há fake news não aí. O problema existe e é muito grave. E olha, Taboão da Serra está sem o vídeo monitoramento desde o dia 20 de janeiro. exatamente. 20 de janeiro, 20 de fevereiro, 20 de março, 20 de abril, 20 de maio. 4 meses. Olha, a próxima licitação me parece que é em 10 de junho, agora. Sim. Mas depois de fazer a licitação, são 15 dias para contestação. Depois vai... Olha, nós vamos ter... Ainda vai durar pelo menos uns 2 meses ainda. 60 dias, No no mínimo. 60 é mais 2 meses, são 4, mais 2, 6, até instalar mais 30, porque tem a instalação. São 80 câmeras, mais ou menos. Mais 30 dias, 90 dias, vamos ficar ainda sem monitoramento e sem rádio. Olha, isso é um absurdo. Agora, os vereadores da base governista, parabéns para vocês, viu? Parabéns para vocês. E vão pedir votos, né? Vão lá na casa, bater na casa dos seus eleitores lá, dizendo o seguinte: eu quero mais 4 anos aqui na Câmara. Vão lá pedir que vocês vão ver o que o nosso espectador sabe que acha que esses vereadores merecem. Esses aí que você acabou de citar, os 7 nomes, você acha que eles merecem continuar? Pois é. E aí, só uma curiosidade, rapidamente, Márcio, ainda nesse seu destaque, é que depois que o livre nomeado Wilson Alarcon Alonso entrou com uma representação contra a denúncia, contestando o endereço do munícipe Eduardo Ijo, ele tinha o cargo de subsecretário municipal. Você está vendo aí a imagem, a gente preparou uma arte. Nessa semana, ele foi renomeado secretário executivo. Prestou relevantes serviços à comunidade. Em vez de o governo se preocupar em resolver o vídeo monitoramento, o prefeito se preocupa com picuinha. Ele dá uma promoção, porque esse funcionário, ao invés de trabalhar, ficar olhando para ver se tem algum problema no endereço do morador. Olha aí. Então, o senhor Wilson, ele passou de subsecretário, ele ganhava 11 mil reais, depois que ele entrou com a representação contra a denúncia, que não valeu para nada, foi promovido então para secretário executivo. Agora, 13 mil reais. Aliás, ele está ganhando até um pouquinho mais aí, viu, Márcio? Você está vendo aí? 13.465 reais. Muito bom. Olha só. Depois dessa, nós vamos para o nosso próximo destaque, Adilson Oliveira. Aprígio pode ter candidatura à reeleição indeferida pela Justiça por conta dos livre nomeados. A Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, confirmou o acórdão que extinguiu a lei do aprígio, que criou os cargos de livre nomeação em janeiro de 2023, a Lei 395. Por essa lei, a gente lembra, o aprígio criou 775 cargos de livre nomeação, dos quais 661 foram julgados ilegais pela Justiça. E agora, nessa semana, o Tribunal de Justiça confirmou a sentença, viu, Márcio? Confirmou o acórdão e o governo aprígio não recorreu. Então, esse acórdão se torna uma decisão definitiva. A sentença agora é uma decisão definitiva porque o governo aprígio não recorreu do acórdão que foi proferido pelo TJ em março deste ano. Decisão que
que resultou num tempo, né, num período para que o Aprígio... 120 dias, né, que termina agora dia 14 de julho. Exatamente. Exonere todos esses cargos de livre nomeação considerados ilegais. Aliás, vão ser todos porque estão dentro da lei, né? O Aprígio teria que ter mandado uma nova lei, né? E até agora nada. E nada. Então, confirmando, só repetindo, reforçando, o TJ confirmou o acórdão, não houve recurso, então, decisão definitiva. Agora, eu procurei um jurista da região, viu, Márcio? E nessa situação em que o Aprígio não recorreu da decisão, nessa situação, o Aprígio pode sofrer uma decisão da Justiça Eleitoral e ter a candidatura impugnada, indeferida. Quando o Aprígio for registrar a candidatura, ele pode ter a candidatura indeferida por conta de não ter cumprido, né, a decisão do Tribunal de Justiça. Então é uma situação muito séria. Como o Aprígio ficou, né, prefeito fora da lei, ficou debochando da justiça aí, olha aí, desrespeitando vai chegar a decisão judicial. Então tá aí, né, como novo, e isso se torna mais latente, mais contundente, porque o governo não recorreu do acórdão do Tribunal de Justiça. Poderia ter recorrido em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, ou até no Supremo Tribunal Federal, né? Mas o fato é que realmente eles iriam perder. Né? Não tinha argumento. Porque o abuso era tão grande, a gente lembra, não tem argumento. Que o Aprígio ele começou a fazer as nomeações com base numa lei que já era ilegal. Aí a Justiça pediu para ele criar uma nova lei. A nova lei, que já era ilegal, era em 2022, né? Aí em 2023 ele criou uma nova lei, fez uma nova lei, aprovou uma nova lei. E, mais uma vez, uma nova lei com os mesmos vícios, com as mesmas ilegalidades. O que ele só fez? Mudou o nome. Mudou o nome com o nome até estrambólicos, né? Que só deixaram mais claro a vontade de burlar, né, a questão dos cargos de livre nomeação. E aí agora está essa decisão que pode, de acordo com o jurista que nós ouvimos, acarretar a impugnação da candidatura de Aprígio à reeleição. Márcio Canciano. Mandatário, fora da lei. A justiça... Eu vou usar uma velha frase. A justiça pode tardar, mas não falha não. Eu acho que em julho agora o mandatário deve sentir o peso da mão da justiça. E ele pode ter a candidatura indeferida por abuso de poder econômico, pela má-fé e prejuízo ao erário. Mas nós vamos falar sobre essa questão, né, dessa má-fé do Aprígio ainda no programa de hoje. Desobediência à justiça, não muito grave. Muito grave, muito grave. Poderia até recorrer, nem isso fizeram. Não tem argumento. Márcio Canciano. Então, vamos lá. O nosso mandatário, tão preocupado que a BR é nossa, mas quando a BR é nossa, nós temos os impactos da municipalização. O caminhão quebrado nesta semana demorou 5 horas para ter o atendimento. Você está vendo aí, você vai ver aí a imagem do caminhão ali na ex-BR. Estava aqui na BR. Olha o trânsito para trás. Aí, ó, os caras não tem um guincho. Muito bem, Adilson Oliveira. A sorte que o caminhão deixou até, quebrou com um espaçozinho para passar, como você viu ali, né? A faixa da esquerda ainda estava liberada, porque senão, sabe o que ia acontecer, Adilson Oliveira? Um atendimento de 5 horas para que viesse o socorro. Muito bem, o mandatário diz que a BR é nossa, mas nós temos guincho de porte de alta complexidade para tirar caminhões, ônibus,
da BR, Adilson, nós temos? Negativo. Negativo, no entanto, o mandatário teve que apelar para quem, Adilson Oliveira? Os amigos? Os amigos, olha, se nós não temos, foram 5 horas para atendimento ali na ex-BR, 5 horas, e até que enfim chegaram uma solução, pedir a aviação Pirajussara para que emprestasse o guincho para que tirasse o caminhão ali da ex-BR. Veja você como o mandatário está preparado para assumir um tamanho pepino, né? Um tamanho abacaxi desse, Adilson Oliveira. 5 horas para ser atendido. E olha que a aviação Pirajussara disse o seguinte: vou quebrar seu galho, porque tem outra coisa aqui que a aviação Pirajussara não está contente não. Mas é o nosso próximo assunto. Emprestou, foi lá, tirou. Mas se não fosse Adilson Oliveira, o mandatário terá que comprar. Não é possível, não tem como alugar, fazer um contrato daquele mirabolante de um guincho de alta performance para tirar caminhões e ônibus que porventura quebrarem na BR, mas teve que apelar para Pirajussara. Que vergonha, Adilson Oliveira. Essa é a tamanho seca que, segundo os governistas, né, está crescendo, né? Não tem nenhum veículo para tirar um caminhão que, né, atravanque ali na rodovia, né? Agora na Avenida Aprígio, né? Toda vez que tiver esses problemas gerados pela irresponsabilidade do prefeito Aprígio, né, a gente vai fazer questão de falar aqui que é a Avenida Aprígio mesmo, né? Porque como é um prefeito irresponsável, né? Sem preparo, sem estrutura para, né, administrar uma via expressa, porque o trânsito não vai deixar de ser pesado, vai continuar, né? E aí, né, faz uma municipalização às pressas de afogadilho, né, quiçá, quem sabe, né, com outros interesses, e não com o crescimento da cidade, o bem-estar da população. Numa segunda-feira de manhã, todo mundo querendo chegar no trabalho. Mas foi, olha o absurdo caos por conta de um prefeito, né, que ainda falam que ele é visionário. Olha, se o senhor soubesse quantas pessoas xingaram o mandatário, você imagine. Pois você imagina, 5 horas a pessoa ali. Nas redes sociais era só cacetada. Só elogios. Só elogios, né? Pô, verdade. E nós falamos aqui. Como é que o senhor vai municipalizar? Quando houver infelizmente, um acidente, né, se um caminhão quebrar, como seria? Nós não tínhamos ideia de como ele faria. Vai alugar um caminhão, mas onde? Não é fácil, Adilson Oliveira. É um truque, é muito grande para tirar esses caminhões. Ele precisou ir atrás da Pirajussara para quebrar um galho para a cidade. Quebrando um galho. É um absurdo. São os impactos que o senhor, ao menos, alguém inteligente, devia soprar no seu ouvidinho, ó. Não vai dar não, espera um pouco. Mas também quem é o secretário de transportes, né? José Vanderlei, não entende nada da área. Se ele falar assim, o mandatário, se quebrar um caminhão lá, nós estamos lascados. Mas vamos tirar o caminhão de lá. Pois é. Secretário de Transportes que agora é segurança do prefeito. Segurança do prefeito, onde vai o prefeito, ele está lá atrás, o bicho pegando lá na BR, ele é atrás do prefeito. Senhor José Vanderlei, mais uma vez, nós já cansamos de pedir ao senhor, vamos trabalhar, vamos lá para trabalhar. Só para dar uma ideia da irresponsabilidade do prefeito Aprígio com a municipalização da ex-BR 116, da BR 116, agora ex-BR. Eu estava vindo aqui para gravar o Roda de Fogo, viu, Márcio Cancinha? Colocaram alguns cones apenas ali na entrada do Shopping Tabuão, sem nenhuma sinalização antes. Todo mundo vinha na velocidade, né, que é da estrada, de 80 km por hora, teve que frear bruscamente, porque não tinha nenhum aviso com antecedência, mas antes. Todo mundo teve que frear ali, 2 pistas com cones
e os motoristas tendo que passar só pela faixa da esquerda. Olha a irresponsabilidade. E mais atrás tinha funcionários fazendo a capinagem, estão capinando ainda lá. Também sem nenhuma sinalização de proteção adequada. Olha, eu estou torcendo para que nenhum trabalhador, funcionário da prefeitura venha a ter um acidente fatal. Que eles não tenham esse acidente fatal, né? Porque eles estão totalmente sem proteção na rodovia com o tráfego pesado por conta da irresponsabilidade desse governo. Se vier a acontecer mais um caso fatal, que fique nas costas do prefeito, que ele responda. Com certeza. Nas próximas destaques, com Adilson Oliveira. Após secretário de comunicação de Aprígio acusar o Roda de Fogo com fake news, Justiça agora extingue acusação falsa. A reportagem do Verbo Online e do Roda de Fogo esteve em agosto do ano passado em um desdobramento da apuração de uma denúncia de que uma funcionária livre nomeada estava fazendo serviço particular da agência do secretário Arnoldo Landiva, a agência Landiva, dentro da pasta, dentro da prefeitura, dentro da Secretaria de Comunicação, e não fazia os serviços da prefeitura, da secretaria. Estava ali só para atender, para cumprir os serviços da agência, né? E aí, na saída, a reportagem, no caso, este repórter, foi agredido pelo livre nomeado Romeu Cruz Brito. E depois, em uma armação entre Landiva e Romeu Cruz Brito, Landiva fez a acusação contra este jornalista de perseguição e ameaça à livre nomeada Bruna Mascarenhas, que seria funcionária que estaria fazendo serviços particulares para a agência de Landiva dentro da Secretaria de Comunicação. E a outra acusação de Romeu Cruz Brito de injúria. Ele alegou que esse jornalista teria dito a ele, teria se referido a ele como gordinho maldito. Essas foram as acusações. Muito bem. Em setembro, você está vendo as decisões aí, o Ministério Público pediu o arquivamento das primeiras acusações de Landiva e Bruna, de perseguição e ameaça. E a Justiça atendeu ao Ministério Público e arquivou essas duas acusações. Este jornalista nunca teve contato com a Bruna, nem por meio de mensagem, nem pessoalmente. Márcio, como é que poderia ser perseguição e ameaça? Você ameaça alguém se você tem contato com uma outra pessoa. Nunca houve contato, porque o senhor Landiva blindou essa funcionária, né, alvo de denúncia anônima que chegou à nossa reportagem. Muito bem. E agora, no mês de abril e maio, houve uma decisão sobre a outra acusação de Romeu Cruz Brito, de que esse jornalista teria cometido injúria contra ele. O Ministério Público, de novo, pediu o arquivamento, né? Ou melhor, a extinção dessa nova acusação. Por quê? Porque o senhor Romeu Cruz Brito não formulou, não confirmou, não oficializou a acusação que ele fez contra esse jornalista, né? E a Justiça atendeu o pedido do Ministério Público e confirmou a extinção da punibilidade contra este jornalista. Você está vendo as decisões aí, né? Perdão, você está vendo as decisões aí. Então, Márcio Canciano, o secretário Arnoldo Landiva, né, que se diz cristão, né, ao fazer essa acusação sem pé nem cabeça, uma acusação leviana, fake news, ele é cristão, ele colocou aí no perfil dele. Ele, como cristão, atentou contra o nono mandamento de Deus, né? Não prestar falso testemunho, né, contra o próximo. Ele é cristão, né? E agora essa decisão contra
a acusação do senhor Romeu Cruz Brito, né? Então eles fizeram um conluio, para tentar uma armação, armar uma cilada, né? Para calar o Roda de Fogo, calar o Verbo Online, calar o Roda de Fogo sobre uma denúncia que nós estávamos apurando. Essa é a realidade. Agora, sobre o Romeu Cruz Brito, é este cidadão, né, que ganha R$ 6.500 como coordenador de divisão, é o mesmo que fica lá na porta da prefeitura. E a justiça, primeiro, arquivou e agora extinguiu a outra acusação por conta de que o Romeu Cruz Brito não quis levar a mentira à frente, não. Enfim, vocês se lascaram, tá? Talvez eles querem arrumar uma fórmula, né? Através do secretário esconder o fato, né? Ao invés de responder, olha, essa funcionária não ela é funcionária daqui, responde, a sua acusação é infundada, tá aqui as provas para... Não, usaram de outros artifícios para esconder o que realmente, né? Exatamente isso. Esconder o que realmente... Você tem funcionários da sua agência, né? Trabalhando na prefeitura? Prova que não. Você usou de outros artifícios, isso quer dizer o quê? Que tem sim, não é? Então, no entanto, vocês dois se lascaram. Criaram uma fake news, caíram do cavalo. Caíram do cavalo. E falando no Arnoldo Landiva, ele tá chateado, tá deprimido. O trabalho dele no governo Aprígio não rendeu, não. O Aprígio contratou uma empresa de publicidade, o seu Jaime, né, que faz serviço ali para Osasco, né? Há uns valores que a gente não pode falar porque a gente sabe, mas não tem aqui a comprovação, que é um valor muito alto, e deixou o senhor Arnoldo Landiva de lado. Chupando o dedo? Chupando o dedo, coitado. O seu trabalho não rendeu, o seu trabalho foi ruim. O seu trabalho não rendeu, você fez plaquinhas. Encheu de placa a cidade. Encheu de placa. Com o nosso dinheiro, com o dinheiro seu, contribuinte de Taboão da Serra. Entendeu? O seu trabalho para falar de ações que nunca saíram do papel. Um trabalho ruim, né? Um trabalho ruim, péssimo, e você não foi coroado pelo seu mandatário. Você fica quietinho aí, faz uns videozinhos de vez em quando, seu Arnoldo Landiva, porque o senhor é ruim de serviço. Tá? Não rendeu não, por isso você está deprimido. Eu acho que é isso também, viu, Adilson? Também é por isso. Márcio Cancel. Então, e se falando de Pirajussara, ela não está contente não, Adilson Oliveira. A tarifa zero poderá ser suspensa. Foi nessa sessão que o vereador Sandro Aires declarou, né? Porque a empresa não recebe da prefeitura do tarifa zero, ou seja, com tarifa zero para os 60 mais, funcionários públicos e aos domingos. E feriados. Tarifa zero. Muito bem. A prefeitura tem uma lei municipal que ela subsidia à empresa essas passagens a Pirajussara. Muito bem. Bom, quem paga somos nós, né? A gente fala prefeitura, muito bem. Desde janeiro, Adilson Oliveira, a prefeitura não repassa o pagamento para a aviação Pirajussara. Veja que a empresa está aguentando até agora, né? E foi o que o vereador Sandro Aires falou com a gente. Veja aí. Nós estamos aqui com o vereador Sandro Aires, vereador de Taboão da Serra. Vereador Sandro, a tarifa zero, a gratuidade no transporte municipal de Taboão da Serra, pode ser cancelada? Eu acredito que sim, por falta de pagamento da empresa. Desde janeiro, o prefeito não faz o pagamento. Segundo o pessoal aqui da Câmara, os outros vereadores, faz parte da comissão de transporte, que vem fazendo, tem essa preocupação, porque a tarifa zero, ela não se dá só para a população aos domingos. A tarifa zero também aos funcionários públicos, eles têm o direito de ir trabalhar e para voltar à sua casa, tendo ali o tarifa zero. E também o 60 mais.
E isso tem um custo para a prefeitura. Foi feito aqui, nessa Casa Legislativa, foi de minha autoria o Fundo Municipal de Transporte, que o prefeito consegue organizar os pagamentos, por isso foi criado tarifa zero. E aí a gente vê que por falta de pagamento, esse custo dos 60 mais dos funcionários que diariamente utiliza a tarifa zero e a população que utiliza desse sistema no domingo feriado. Então, por falta de pagamento, qualquer empresa, né, ele vai a qualquer momento, pode parar também o pagamento, esse benefício à população por falta de pagamento. Igual a gente vem vendo aí, às vezes por falta de pagamento, na UBS falta remédio, por falta de pagamento, tirar o sistema de monitoramento por câmera para a nossa cidade, por falta de pagamento, a gente vê que esse está sendo um retrocesso e esse governo está tratando dessa forma as empresas que têm contrato com a nossa cidade. Muito bem, o vereador Sandoais confirmou, através da nossa entrevista aqui com o repórter Adilson Oliveira, e que não paga, a prefeitura não repassa esse subsídio a Pirajussara desde janeiro. Então nós estamos aí praticamente 4 meses, né? Vamos colocar, vai completar 5 meses sem pagar, né? Então, quem está dando tarifa zero, nós temos que falar a verdade. Quem está dando tarifa zero ao funcionalismo público, aos 60 mais, né? E é a Pirajussara e não a Aprígio. Quando a Aprígio falar para vocês tarifa zero, é mentira, pelo menos até hoje, né? É mentira. Tarifa zero é mentira. Quem está dando essa tarifa para vocês, você tem que agradecer a Aviação Pirajussara. Mas, segundo aí o vereador Adilson Oliveira, vai chegar uma hora que a Aviação Pirajussara está quase, viu? Está quase para suspender os serviços. Ou seja, aos domingos também, ela está reduzindo também, tá certo. Está reduzindo o número de ônibus aos domingos por não estar recebendo, Adilson. É a reclamação que mais se ouve e mais se lê nas redes sociais. De que cada vez tem menos transporte nos dias em que agora você vigora a tarifa zero. Agora você sabe por quê. Olha aí, né? Aliás, Márcio, você muito bem, você é um visionário, meu amigo. Você, quando o Aprígio fez uma propaganda lá, com o seu secretário marqueteiro, né? O Aprígio dentro do ônibus, dizendo que estava dando a tarifa zero, você chamava a atenção. Ele não está dando nada, né? Porque o subsídio está saindo do imposto da população e está indo para a empresa. Exato. Né? Então não estava dando nada. E agora, literalmente... Aí não está dando nada também. Né? Porque nem o subsídio o governo de incompetentes está repassando para a empresa que está prestando o serviço. Bem ou mal, está prestando. Está prestando serviço. Então é isso, né? É uma gente que não tem capacidade administrativa, desonesta, fala uma coisa e não é verdade. Esta é a realidade desse governo. Aliás, a tarifa era de R$ 4,30. O senhor Aprígio aumentou a tarifa em 2022 para R$ 5,00, né? Num município de 20,4 quilômetros quadrados. R$ 5,00, uma das tarifas mais caras do Brasil. Márcio Cancian. Funcionários públicos, quem tem 60 mais, todos vocês aí que estão andando gratuitamente como tarifa zero, agradeça à empresa, hein? A Aviação Pirajussara. Não é o Aprígio, não. Não é o Aprígio, que o Aprígio não está pagando. Se não está pagando, a Aviação Pirajussara, até agora, olha, mas a paciência do funcionário público, segura aí, vai reservando um dinheirinho para pagar a passagem, que daqui a pouco a empresa vai dar com os burros náguas com essa tarifa zero com a Aprígio aí. Vai parar de dar gratuidade. Se o funcionário público entrar lá, o motorista falou assim, infelizmente você não vai poder entrar, aí você já sabe, né? Pode acontecer a qualquer momento. Ser suspensa pela Aviação Pirajussara, nosso próximo destaque é Adilson Oliveira. Pois não. Aprígio faz nomeação de comissionados em cargos ilegais mais uma vez. O prefeito Aprígio, desde que
o Tribunal de Justiça extinguiu a lei ilegal dos comissionados, tem feito mais nomeações. Apesar da decisão judicial que extinguiu a lei, ou seja, o Aprígio não poderia fazer novas nomeações, o prefeito não está nem aí, está fazendo novas nomeações. Agora, em maio, ele intensificou a prática. Ele intensificou. Há 2 semanas, nós mostramos aqui um caso que chamou a atenção. Uma livre nomeada passou de um cargo de R$ 3.500 para R$ 7.500. Ela saiu de um cargo ilegal, foi para um cargo legal, mas era uma manobra, porque esse aumento é uma felizarda. Aí a gente foi procurar saber quem é. É Thalita Franco, Thalita Pereira Franco. Ela saiu de assessor executivo de políticas governamentais, foi para diretora de departamento. O primeiro cargo, o salário, você está vendo aí, era de R$ 3.500, foi para R$ 7.500, como eu disse. E aí ela foi renomeada, no dia 8 de maio, viu, Márcio Cancian? Maravilha. E aí, olha só, olha que coincidência. Na segunda-feira agora, ela publicou um vídeo do prefeito Aprígio com os pré-candidatos a prefeito, apoiados pelo governo. Olha só que coincidência, né? Foi só ganhar esse aumento. Aumento não, pera. Não, Aumento não. R$4.000 não é um aumento. Eu não sei o que é não. Pois é, né? Ela foi lá e antes ela fazia postagens do vereador Carlinhos do Leme. Ela era apoiadora do Carlinhos. Nós falamos com ele, né? Nós falamos com ele. Né? Aliás, né? Já recebemos a informação, podemos falar que foi o Carlinhos do Leme, né? Mas o Carlinhos do Leme falou assim, não, eu saí, fui para a oposição, mas a senhora Thalita, até por conta de uma questão familiar, o que ele quis dizer é que é uma pessoa muito próxima a ele, né? A Thalita é irmã do ex-vereador Thales Franco, que assumiu em 2011, depois do afastamento de alguns vereadores, por conta do escândalo IPTU. Da máfia do IPTU. Então, Thalita, é irmã do Thales Franco, ex-vereador. Então, ela era apoiadora do Carlinhos. E aí o Carlinhos falou, não, mas ela vai continuar me apoiando, eu tenho certeza disso. E aí, veja, você está vendo aí, depois que ela fez essa postagem, aliás, uma semana depois ela escreveu que mulher na política, né, exaltando, né? E aí, você está vendo aí, um internauta perguntou, você é pré-candidata a vereadora? Aí ela fez um like, ela deu um joinha. O coitado do Carlinhos. Cuidado, meu Carlinhos. Olha, Carlinhos. Carlinhos, você vai levar, né, você vai tomar um chapéu aí, hein? Né? Provavelmente. Eu procurei a Thalita, ela não respondeu, ela não houve resposta. Então tá aí. Mas essa foi uma situação de 2 semanas atrás que a gente mostrou aqui no programa. Agora vamos para as novas nomeações. Novas nomeações. Agora, o Aprígio na semana que passou, no dia 24 de maio, sexta-feira, mais uma leva de nomeações. O trem da alegria continua a todo vapor. Para usar o termo do camarada, Mário Zancorado, né? Ele falou que era um trem da alegria, né? Depois que o Aprígio, né, aprovou a lei, ele falou que era trem da alegria. Mas 2 meses depois foi ele entrar no trem, né? Continua como livre nomeado. Muito bem, o trem da alegria. O Aprígio fez mais 17 novas nomeações. Márcio, rapidamente, 3 assessores de relacionamento estratégico. Salário de R$ 2.500, mais 3 LNs. 2 assessores de gestão política. Cada salário, R$ 3.000. Assessor executivo de políticas governamentais, R$ 3.500. Era o salário da Thalita. 3 assessores institucionais, R$ 5.000. 2 assessores especiais, R$ 5.500. 4 coordenadores de divisão, cada um R$ 6.500. Total, só nesses 17 cargos aí, tá dando R$ 76.000. Só nesses 17 cargos aí. Né? Olha que a gente falou lá atrás
o Aprígio pode ser, né, ter a candidatura indeferida por prejuízo erário. Só nessa quantidade de 17 novas nomeações, R$76 mil. Viu, Márcio? Agora teve duas renomeações. Duas, né? Só duas, né? Olha só. Que, como o prefeito é humilde, né? Humilde, viu, Márcio? Uma das renomeações é de Rogério Generoso. Márcio, Rogério Generoso. Eu vou pedir a sua atenção, viu, Márcio? Guarde esse nome, Rogério Generoso. Vou pedir também ao nosso espectador. Rogério Generoso. Então ele estava no cargo de assessor institucional, R$5 mil. Foi para coordenador de divisão, R$6.500. E o outro, a outra renomeação, né, assessor de relacionamento estratégico para assessor institucional. Então essas aí são duas renomeações. E a outra renomeação, nós já falamos aqui, o senhor Wilson Alarcon Alonso, né? Vamos recapitular rapidamente. Ele passou de subsecretário para secretário executivo. Passou de 11 mil para 13 mil, mais até, né? R$13.400. Essas não foram as três, na verdade. Três renomeações, não é? Agora, vamos lá. Né? Você está só nesse um mês, o Aprígio já fez novas nomeações, perdão, 136 novas nomeações. Muito bem. Agora, nessa sessão agora, viu, Márcio? O vereador Anderson Nóbrega fez um discurso em defesa do Aprígio como ele nunca fez, na minha avaliação. Ele ficou até sem voz, viu, Márcio? Eu fiquei até com pena do vereador. Você não ficou comovido, Márcio? Fiquei, porque é muito amor, é muita paixão, porque o logo agora da nova campanha é paixão por tá bom, porque quando chegar amor, né, vai demorar muito, né, paixão por tá bom, então é muita paixão. Eles são ruins até no slogan, né? No slogan, paixão por tá bom, até chegar amor vai demorar muito, hein? Mas o Anderson, muita paixão, não por tá bom, pelo Aprígio, perdeu a voz. Perdeu a voz, mas muita paixão. Mas nós separamos um trechinho do discurso dele. Veja. Ficou provado aqui que o secretário de administração Junexem é correto. Ficou provado que o prefeito Aprígio está caminhando para um legado histórico na cidade. E esse crescimento na política pública da cidade causa esse desespero na oposição, que vem aqui gritar, que vem aqui falar, que vem aqui denunciar, ao invés de ir para a rua, bater na casa do povo e falar: minha senhora, o que você está precisando? Meu senhor, o que você quer? É isso que o bom político faz. Ouve o povo, não fica fazendo artimanhas jurídicas para tentar atrapalhar um governo que é sério. Que só somos comparar de seriedade, Sandro, aí não dá para comparar. Não dá para buscar o passado e comparar com o atual governo pela credibilidade e a palavra e a honestidade do seu Aprígio. Como minha voz está acabando, eu vou falar com toda a calma que, para desespero da oposição, o Aprígio vai ser reeleito. Nós temos paixão por Tabuão. E Tabuão vai continuar no caminho do bem. Obrigado, presidente. Tá aí, o Anderson, né? Até ficou sem voz, eu até fiquei comovido. Agora vamos saber, né, qual que é o motivo nobre do Anderson ter, né, defendido tanto o Aprígio a ponto de ter ficado sem voz. Eu pedi para vocês, né, se atentarem ao livre nomeado Generoso. Rogério Generoso. Você tá vendo aí? Bispo Rogério Generoso. É um bispo da igreja, vou até falar o nome da igreja aqui, eu até anotei aqui, vou achar aqui, né? Ele é um bispo nomeado pela família Nóbrega. Tá aí a foto do bispo, junto, abraçadinho, ao Anderson Nóbrega. Tá aí, né? Olha só, então,
Olha aí, por essas e outras, né? Até o vereador fica sem voz, viu, Márcio? Ele perde a sua voz também, olha aí, né? O indicado dele passou de R$5.000, como ele ganhava no cargo de assessor institucional, e agora vai ganhar R$6.500 como coordenador de divisão. Tá aí, né? Também desse jeito, né, Márcio? Eu perderia outra coisa. Você perderia outra coisa? A paciência também. Ah, pois é, tá aí. Então aí o bispo é um bispo de uma igreja evangélica, bispo Rogério Generoso, né? Teve um bônus no salário, viu, Márcio? Uma premiação. Outro promovido. O trem da alegria. Mais R$1.500 no bolso. Tá aí na foto, ele até acho que abençoando uma fonte aí. E presta relevantes serviços à sociedade taboense. Olha aí, né? Olha, você tá vendo o Roda de Fogo nesse feriado de Corpus Christi, né? Então. Olha aí, né? Olha aí. Já que nós estamos nessa data, né? Muito bom. Muito bem, então Bom, é isso. Então nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas rapidinho, a Adilson Oliveira tem um destaque final. Por favor. Crise brava na Câmara Municipal. Geralmente são servidos 13 almoços. E nesta última sessão da Câmara Municipal, a Adilson Oliveira só tinha 6 almoços. Acabou a verba, Márcio? Cortaram 7 almoços por uma crise brava financeira na Câmara Municipal. Adilson Oliveira. A crise só atinge os vereadores do governo. Exatamente. Estava faltando 7 almoços ali no banquete. Né? Banquete da outra casa. Não se sabe realmente se é a crise ou o que aconteceu, que só em vez de 13 só tinham 6 almoços. Adilson Oliveira, então, é a picuinha, viu? É o governo e os vereadores da picuinha. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Na semana que vem a gente volta, porque o que os outros jornais não falam, a gente te conta. até lá. Até.